A televisão está cada vez pior e produzindo séries que trazem Satanás para dentro de casa, a pornografia para dentro de casa e a violência para dentro de casa. Mas há muitos anos atrás, no século XIX, Laura Ingalls escreveu uma série de livros chamada Pequena Casa nas Pradarias, que foi transformada em série através de Michael Landon na década de 80, ou melhor, na década de 70, e aqui no Brasil teve o nome de Os Pioneiros. E aquela série retrata como era a vida dos pioneiros americanos no meio do oeste que estava sendo conquistado. Eram crentes que iam morar nestes lugares e enfrentavam toda a sorte de problemas e de dificuldades. Certa vez, e o lugarzinho onde eles moravam era um Helmut Grove. Havia a capela que servia de escola também para as crianças. Havia um empório onde as pessoas compravam as suas coisas. E os fazendeiros ali produziam o seu próprio cereal. E eles então produziram o cereal para fazer o pão, para fazer o trigo. Mas apareceu um outro fazendeiro que vendia o trigo pela metade do preço. E as pessoas, ao invés de comprar o trigo dos fazendeiros normais, eram todos praticamente membros da igreja, iam comprar pela metade do preço daquele fazendeiro que resolveu vender abaixo do custo a sua produção. E havia um médico nessa localidade, que era o médico da vila, e que foi chamado por causa de um febrão, que o menino estava tendo, e essa febre não cedia de jeito nenhum. O médico foi até ali, verificou, ele disse: espero que não seja o que eu estou achando que é. E de repente a mãe do menino também pegou a febre. E em questão de 2 dias a mãe morreu. E o filho ardendo. Então o médico recebe outro pedido de um outro lugar, em que a febre também deu. Ele disse: eu estou desconfiado que isto aqui é tifo. E naquele tempo, meus irmãos, os remédios eram muito elementares, não havia vacina, não havia questão de higiene, não conheciam bactérias, nada disso. Mas sabiam o que era, por causa da erupção na pele, a febre, etc. E o progresso da doença. E começou a eclodir em vários lugares, e então a cidade entrou em quarentena. Porque qualquer um poderia pegar. E o grande desafio era saber de onde vinha esse problema. Porque a febre aparecia num sítio, num outro sítio, num outro sítio, num outro sítio, e ninguém sabia de onde vinha. Enquanto não se sabe de onde é a origem do problema, não dá para tratar. Até que um amigo da personagem principal desta série, que também pega a gripe, ou melhor, o tifo, ele diz assim para o seu amigo: não fique triste porque eu comprei trigo daquele fazendeiro, viu, aquele pão que eu fiz foi daquele trigo. Acendeu a luz. Falaram: ele comeu desse pão do trigo barato, o outro comeu do pão do trigo. Vamos ver aonde está o depósito desse trigo. E quando chegaram no galpão onde estava o trigo, quando abriram, havia milhares de ratazanas comendo aquele trigo. Era a urina do rato que estava a transmitir o tifo no trigo que estava a ser vendido. Aí o que eles fizeram? Tacaram fogo no galpão, destruíram a origem do problema, e a comunidade, fora os que faleceram, é claro, mas os que foram tratados e sararam, ninguém mais pegou a enfermidade, porque descobriram onde estava o problema. O problema não ficou mais encoberto. Descoberto o problema, trata-se, resolve-se e acabou a dificuldade. A Bíblia já fala a respeito disso. E eu quero partilhar com os irmãos Provérbios capítulo 28, versos 13 e 14. Provérbios capítulo 28, versos 13 e 14. Podem ficar sentados.
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Queridos irmãos, há muitos males que sobrevêm na nossa saúde, sobrevêm na nossa família, sobrevêm na nossa empresa, sobrevêm na nossa igreja, sobrevêm no nosso país, e a origem dele é esta aqui: pecado encoberto. Há muita gente envernizada, é uma madeira toda envernizada, mas por dentro está carcomida pelo cupim do pecado. Eu me lembro bem do guarda-roupas velho que minha mãe tinha lá no seu quarto. Um guarda-roupas que mandou fazer sob medida. Um guarda-roupas bonito, muito bem colocado, com as tábuas, o formato lindo. Mas havia uma umidade estranha e um pozinho que caía de perto do guarda-roupas, que ninguém detectava o que era. Um dia eu abri o guarda-roupas, tirei os vestidos da minha mãe e fui tentar limpar as paredes internas daquele guarda-roupa. Eu simplesmente enfiei o dedo na madeira e o dedo afundou. Não tinha mais nada, era só casca. O cupim havia comido tudo. A Bíblia diz que o pecado é como um cupim. Ele come a dignidade, ele come a honradez, ele come a confiança, ele come a confiança. Sabe? Onde falta confiança, falta tudo. Quando a nossa palavra, o sim, sim, o não, não, já não tem mais o mesmo valor, nós precisamos jurar. E a Bíblia diz: não jureis. Nós precisamos prometer. Qual a diferença de alguém que sempre fala a verdade, prometer ou não prometer, se a sua palavra é verdade? É que vamos perdendo a credibilidade e vamos criando artifícios, como que buscando crédito mais caro, porque crédito já não temos mais. Há muitos de nós que encobrimos a nossa transgressão e o fazemos de forma deliberada para tentar enganar as pessoas que estão ao nosso redor e, quiçá, enganar a Deus. Jesus tem sede, chega à beira de um poço e pede à mulher: dá-lhe de beber. Ela diz: como falas comigo? E o diálogo é longo, até que chega o momento que Jesus diz: vai e chama o teu marido. Expõe uma coisa encoberta dessa mulher. E a resposta dela para Jesus: eu não tenho marido. E a resposta de Jesus é de quem conhece o problema na raiz: isto você disse com verdade, já teve 5 maridos e o que você tem hoje não é seu marido. Isso você disse com verdade. Jesus foi ao cerne, Ele conhece a vida de cada um de nós e as mentiras que sustentamos. Mentiras juvenis. Mentimos que não vamos usar a internet para consultar coisas indignas. Lá estamos como jovens consultando páginas de pornografia e lendo coisas insanas e chulas. Dizemos que não iremos em determinado lugar e combinamos com alguns amigos e vamos para a balada fazer o que não devemos e pensamos que enganamos, mas a verdade aparecerá. Dizemos a namorada ou a namorada: sou fiel a você, quando na verdade mantenho um outro relacionamento. Tudo isso é pecado da mocidade, pecado encoberto. Pecados da maturidade. Casamos-nos e nos comprometemos com o nosso cônjuge a fidelidade,
E de repente surge no nosso caminho oportunidades para atrairmos. E até criamos certos artifícios. Eu posso ir até determinado ponto. Eu não posso passar desse ponto. Se eu passar é pecado. Se eu não passar não é. É pecado o pacote inteiro. Pecados religiosos. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Somos todos concordes de que o pecado é uma afronta contra Deus. Mas ao ligar o rádio do nosso carro, ouvimos músicas que evocam o pecado e a presença do diabo. Sabemos decorar a letra destas músicas, mas não conhecemos João 3,16. Pecados encobertos, às vezes 20, 30 anos escondidos. Escondidos da igreja, escondidos da família. Nós pensamos que enganamos, mas a Deus não se engana. Um dia Deus mandou: entrem nesta cidade, destruam tudo que tem e não peguem que seja uma agulha deste povo ímpio. E de repente, numa outra batalha, Israel cai diante dos inimigos e consultam a Deus perguntando: por que caímos se o Senhor nos mandou ir? Deus disse: porque há pecado encoberto no meio desta nação. Então eles foram averiguar, e era um rapaz, Acã, que cobiçou uma capa babilônica e uns poucos objetos de valor, e ao invés de tacar fogo em tudo, ele guardou um pouquinho debaixo da sua barraca. Que mal teria? Há tanta coisa que foi queimada, que mal teria uma mera capa babilônica? Poderíamos trazer para nós: que mal teria um tênis Nike? Que mal teria um celular iPhone? Que mal teria? A questão não é o valor monetário ou a quantidade de objetos. A questão é que diante de Deus só existem duas respostas: sim, sim, não, não. Se fizermos diante de Deus um pacto, devemos cumprir a nossa parte. O Brasil poderia ser o maior país de todo o mundo. Não há país neste universo que tenha a riqueza natural que nós temos no nosso país. Lugares os mais lindos que existem, riquezas minerais sem conta. Um povo acolhedor por toda parte. As praias mais bonitas estão no Brasil. E por que o Brasil vai sempre de mal a pior? Pecado encoberto. Aparece alguém, aparecem algumas pessoas, aparecem alguns ideais, e achamos que aquilo é a solução, e daqui a pouco, quando tiramos a máscara, descobrimos que há pecado encoberto ali também. Os governantes são um retrato do seu próprio povo. E quando olhamos para a igreja do Senhor, vemos uma igreja chafurdando na lama do pecado, onde pastores que nem existem na palavra de Deus mandam matar os seus maridos, onde pastores, cantores com grandes sucessos cantados na igreja abandonam as suas mulheres e vão bater atabaque nos terrenos de candomblé. Mulheres que cantam louvores e que hospedadas com amigas minhas, no momento da oração diz: irmã, olha a Deus agradecendo. Eu não acredito nessas coisas. Ela canta, mas não acredita no que canta. Pecados encobertos na vida dos ministros, pecados encobertos na vida dos maridos, pecados encobertos na vida das esposas, pecados encobertos que têm trazido derrota sobre derrota. Nada prospera. É como lá em Helmut Grove,
O tifo está se propagando e não conseguem deter, precisam saber de onde vem. E nós precisamos saber se há alguma coisa errada na nossa vida. O rei Davi era o grande rei, feliz da vida, poderoso, mandava em tudo e em todos, amava a Deus, mas se orgulhou do que tinha. Ele tinha tanto, mas cobiçou a mulher do próximo, e então em pecado, não apenas cobiçou-a, como provocou a morte do marido dela, e tomou-a para ser sua mulher. Como ninguém sabia, está tudo bem. Tudo bem nada, Deus conhece. E então o profeta chega ao rei e diz: rei, tenho uma história para te contar. Diga. Havia um homem que tinha várias ovelhinhas, e o seu vizinho tinha uma só. Este homem que tinha várias recebeu visitas, e ao invés de pegar uma das suas ovelhas para preparar para as visitas, foi pegar a daquele que tinha uma só. Davi ficou irado e disse: esse homem precisa pagar. E o profeta vira e diz: esse homem é você. É tão fácil eu apontar o dedo para o outro, quando na verdade eu precisava dizer o que Davi disse depois que o profeta disse isso para ele. O profeta disse: esse homem é você, que fez o que fez para ficar com a mulher do seu próximo. Então ele caiu ao chão e disse: pequei contra o Senhor. E então ele compõe uma das mais lindas frases inspiradas pelo Espírito Santo: sonda, meu Deus, prova, meu Pai, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu creio que esta oração é que cada um de nós deveríamos fazer. Pedir a Deus para sondar a nossa vida, para ver se estamos andando de fato nos caminhos do Senhor, ou estamos vivendo uma grande farsa. Deus nos conhece, não do culto que prestamos aqui apenas. Deus nos conhece no levantar, no assentar, no caminhar, no falar, no calar, no pensar, no sentir, no agir, e Ele nos chama à santidade. E para que haja santidade, tem que haver um conserto com Ele. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, confessa e deixa. Não é confessar e continuar. Havia uma irmã em outra igreja que veio procurar-me e disse: pastor, cobicei o marido de outra irmã. Nada aconteceu, mas tivemos um flerte. O que eu devo fazer? Bom, primeiro deve se arrepender, porque isso se chama pecado, infidelidade. Mas pastor, nada aconteceu. Jesus disse: não adulterarás. Mas se olhares para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Ô pastor, então eu vou confessar agora. Senhor, me perdoa o meu pecado, em nome de Jesus, amém. Ótimo, irmã, agora a senhora vai confessar para o seu marido. Não, pelo amor de Deus. Ué, então essa sua confissão não valeu nada. Mas por quê? Não é só Deus que perdoa? Não. Jesus disse: se trouxeres ao altar a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a tua oferta, vai reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e faz a tua oferta. Para que haja verdade, a irmã deve confessar. Ela disse: mas e se ele quiser me deixar? É direito dele. Mas eu garanto para a irmã que se ele não quiser, a irmã deve beijar os pés desse homem e dizer: muito obrigado pelo grande amor que você tem por mim.
E eles vieram os dois no meu gabinete. Irmã, conte aí. E ela, em lágrimas, desesperada, contou. E óbvio, esse irmão ficou irado, chateado. Por uns 40 minutos ele pensou em fazer 1000 coisas. Mas depois ele aquietou o coração e disse: se o Senhor Jesus a perdoa, eu também lhe perdoo e vou lhe dar outra oportunidade. Eu celebrei festa de bodas de casamento deste casal, que dali para frente viveu feliz e próspero ao longo da sua vida, porque o pecado foi descoberto, foi tratado, foi arrancado, e as vidas se santificaram diante do altar do Senhor. Pecado não é para ser cuidado, regado, beijado, guardado como uma riqueza. Pecado é para ser confessado e absolutamente abandonado. Meus irmãos, Deus quer um povo santo, um povo redimido, um povo que mostre o Senhor no seu comportamento, um povo que mostre que de fato é um povo de outro país. Nós somos cidadãos dos céus vivendo na terra, não por nós, mas pela graça de Deus em nós. E o verso 14 diz assim: feliz o homem, o quê? Feliz o homem constante no temor de Deus. Não é confessar, deixar e voltar a fazer. Confessar, deixar e voltar a fazer. Não! Conserte a sua vida diante de Deus e cure seu coração deste mal. Olha para Jesus, Ele lhe dará força e poder sobre todo pecado. Seja o pecado da língua, de falar demais, seja o pecado moral, tanto no olhar quanto na prática, seja o pecado da preguiça, seja o pecado da desonestidade, seja o pecado da maledicência, não importa o grau ou o teor do pecado, tire do seu coração no poder de Deus, e Ele trará sobre a sua vida paz e prosperidade. Que Deus opere em nós esta graça e esta bênção. Amém.